Existem certas obras na literatura que acabam meio que oprimindo a gente, sendo notórias pela sua dificuldade e fazendo com que a gente se aproxime delas com um certo receio. Outras causam esse receio por conta do volume imenso de páginas, se mostrando na verdade um grande investimento do nosso tempo e da nossa atenção, e nem sempre a gente tem noção se esse investimento vai valer a pena ou não. Aqui em 2666 nós temos essa obra que entrega demais. Todo o tempo que a gente vai investir nela vai ser bem empregado, porque essa obra monolítica, escrita pelo chileno Roberto Bolanho, essa obra inclusive póstuma, é absolutamente incrível. E esse grande enigma, esse grande quebra-cabeça quase indecifrável, onde os mistérios narrativos não se dão por conta da dificuldade da escrita, mas sim pela forma em que a história é apresentada pra gente. Essa obra que foi lançada após uma batalha do autor contra um câncer, que infelizmente nos privou de um dos autores mais interessantes da literatura moderna. 2666 não é só uma obra extensa, mas sim 5 pequenas obras, 5 pequenos romances agrupados por basicamente 2 fios temáticos que formam essa obra quilométrica, onde Roberto Bolanho mostra essa imensa versatilidade, essa imensa visão estilística realizada aqui. É difícil dizer com precisão sobre o que é o livro, porque ele é sobre muitas coisas, ele não tem somente uma mensagem. Como eu disse, são 5 histórias unidas, onde essas 2 narrativas principais meio que se intercalam, saindo e entrando de cena, servindo às vezes quase como um pano de fundo, mais como um pano de fundo do que como esse objeto principal que forma a mensagem do livro em si. Esse primeiro fio narrativo, ele vai envolver um autor alemão, esse autor meio que desconhecido, meio que elusivo, que por muito tempo ficou nas sombras e recentemente tem se tornado cada vez mais famoso, a ponto de ser um dos nomes mais recorrentes para se tornar o próximo laureado pelo Nobel de Literatura. E esse segundo fio narrativo é sobre a morte de centenas e centenas de mulheres que ocorreram na década de 90 nessa cidade mexicana que se situa próxima da fronteira dos Estados Unidos. Então são temas que não possuem correlação entre si e que vão entrar e sair de cena durante esses 5 pequenos romances. Na verdade são 5 capítulos, mas eles são tão extensos que acabam sendo meio que novelas em si mesmos. E são novelas com temáticas estéticas totalmente diferentes, com personagens às vezes recorrentes que meio que pingam de um romance para o outro. Então a gente vai ter aqui no primeiro romance essa história entre acadêmicos, que vai ser uma história de amor entre esses acadêmicos que estudam a carreira desse autor alemão, e unidos por esse interesse em comum acaba acontecendo então esse romance entre alguns deles. O segundo vai tratar a história de um drama psicológico desse professor. Ele se vê enfrentado por várias dessas questões que eventualmente acabam meio que colocando ele nessa espiral de loucura, digamos assim. Dos 5 romances, esse é um dos mais pessoais, um dos mais intimistas. É realmente um romance existencialista dentro dessa obra. O terceiro é quase um noir, esse noir jornalístico, em que a gente acompanha esse repórter negro do Harlem, que é enviado para fazer a cobertura dessa luta de boxe que vai acontecer no México. O quarto é um thriller criminal que, diferente do segundo, é totalmente não pessoal. A gente já tem essa visão mais ampla de todo o departamento de polícia que está indo atrás desse serial killer responsável pela morte dessas mulheres. E a gente acompanha a incompetência que eles têm em avaliar e lidar com esses crimes. Inclusive, é nesse capítulo em que a gente vai ter uma das passagens mais emocionalmente desgastantes, não só desse livro em si, mas de toda a literatura. É uma passagem bem notória de 2666, em que Bolanho ele vai descrever, quase como em pequenas crônicas, cada um dos assassinatos que ocorreram. Então vão ser dezenas e dezenas de relatos mostrando como que essas mulheres foram mortas, e por conta dessa repetição, por conta desse assunto tão mórbido, tão intenso e contado de forma tão sequencial, a impressão que tem é que nós, leitores, acabamos saindo anestesiados do final desse vasto relatório
de situações absolutamente grotescas e violentas. E por fim, a última novela vai ser esse romance de formação, esse Bildungsroman sobre essa criança que vai crescer durante esse período bem complicado da história da Alemanha. Esse menino que nasce logo após o término da Primeira Guerra Mundial e se forma nesse período em que a Alemanha está encaminhando para a Segunda Guerra. Inclusive ele é convocado para fazer parte do exército alemão e lutar no fronte russo. Então são histórias que o fio principal temático de cada uma delas não tem uma correlação imediata e clara, mas tem sim essa grande narrativa que permeia todas elas, mas não forma essa imagem tão nítida. E é aí que mora a genialidade de 2666. É colocar nós como leitores no papel de basicamente investigadores e historiadores. Pegar essas pequenas migalhas que o autor coloca entre essas histórias e ver qual que seria essa mensagem maior, se é que ela existe. E é aí que mora a genialidade do Bolanho. Ele cria histórias que são completas em si mesmas e juntas elas formam esse imenso enigma. Essa mensagem que em sua totalidade não é das mais positivas, acaba sendo uma obra com esse tom meio escatológico. Que, por falar nisso, o título do livro em si nunca é explicado, nem sequer citado durante todo o texto. Existem algumas teorias bem interessantes na internet, se vocês forem atrás, porém são só teorias mesmo. E o autor ele nunca falou qual que era o objetivo de colocar 2066 como título desse livro. Isso, ao meu ver, na verdade, acaba potencializando um mistério maior que a gente encontra nessas páginas. E o que nós vamos ter perante nós, conforme essa leitura vai se desenrolando, é basicamente dois grandes panoramas. Um panorama meio que a nível mundial e outro a nível pessoal. Esse panorama existencial que o Bolanho coloca é claramente pessimista e meio, digamos assim, cínico. E também esse panorama mundial é um panorama apocalíptico, é um panorama cinza que retrata a sociedade como essa máquina de criar situações grotescas quase que inevitavelmente. E nesse livro de absoluta multiplicidade, onde a gente vai acompanhar vários pontos de vistas diferentes, vários personagens, vão ter algumas dúzias de personagens que vão aparecer nessa história e vai caber ao leitor definir quem que seria, na verdade, o personagem principal. Dá para dizer que, de certa forma, é o autor alemão, apesar dele ser bem elusivo e não aparecer de forma clara por grande parte desse texto. Por outro lado, talvez dê para colocar como personagem principal não um personagem, mas sim a localidade dessa cidade mexicana, essa cidade ficcional de Santa Teresa, que não tem só a importância de ser uma localização, esse ponto geográfico em que parte da história, de algumas dessas histórias vão ocorrer, mas tem como uma grande importância colocar nós leitores como testemunha daqueles eventos que ocorrem. Na verdade, é aí que mora a genialidade de 2666. Nós deixamos de ser leitores e passamos a ser testemunhas. É quase como se a gente estivesse acompanhando um grande crime, ou na verdade não tanto um grande crime, mas esse grande mistério, essa grande questão. E a gente acaba sentindo que eventualmente nós vamos ser questionados a prestar o nosso depoimento daquilo que nós estamos observando. E como testemunhas, existe um certo peso sobre a mensagem que a gente acaba digerindo dessas páginas. Existe inclusive esse sentimento de culpa conforme a gente vai lendo e percebendo que de certa forma nós fazemos parte dessa história. Que nós somos todos testemunhas passivas desses horrores que acontecem ao nosso redor. É um livro também de multiplicidade geográfica. Apesar da cidade de Santa Teresa ser um dos pontos mais importantes, nós vamos acompanhar pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, em ruas e becos. Vamos acompanhar histórias que vão envolver prostitutas, traficantes, policiais, professores, jornalistas e acadêmicos. E basicamente nenhum deles consegue atingir seu objetivo principal durante essa obra. Pelo menos foi a conclusão que eu consegui tirar. Como eu disse, é um livro muito extenso, muito complexo e com várias camadas possíveis de serem analisadas.
E por isso eu gostaria de saber, se por acaso você chegou a ler o livro, quais foram as conclusões que você conseguiu tirar dessa história. Porque dá a impressão que existem tantas possíveis leituras de serem feitas que o livro é uma biblioteca de interpretações completo em si mesmo. Onde, infelizmente, boa parte dessas interpretações e conclusões são interpretações e conclusões negativas a respeito do ser humano, tanto individualmente quanto a um nível de sociedade. E a minha nota para essa obra maravilhosa é um sorvete.